Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos propõe para esta segunda-feira, da 23ª semana do Tempo Comum. O Evangelho desta segunda se encontra lá em Lucas capítulo 6, versículos de 6 até o 11. De antemão, convido você a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder para ajudar a divulgar esse trabalho e siga-nos no Instagram, @joselucas.galdino. O Evangelho diz assim: Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: Eu vos pergunto o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca. Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui dentro de um contexto muito claro da religiosidade da época. Aos sábados, era comum que os homens que fossem judeus fossem até a sinagoga, para lá poderem estudar o livro da lei. Seria, no caso, para nós, a Torá, no caso, os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí veja que diz aqui que Jesus entra na sinagoga em dia de sábado, algo normal daquele tempo, começa a ensinar, só que ali havia um homem cuja mão direita estava seca. Duas coisas importantes. Na Bíblia, a mão, especialmente a mão direita, ela sempre faz essa alusão com a mão de Deus. A mão de Deus, a mão criadora. Deus faz tudo com sua mão. A mão também representa esse fazer, estar à disposição para ajudar o outro, por exemplo. Esse homem, tendo ela com a mão seca, dá a entender como se ele não tivesse mais sangue naquela mão. E o sangue representa a vida. Então tem alguma coisa incoerente acontecendo aí nesse meio. Ali aparecem então os mestres da lei e os fariseus, dois grupos de pessoas que eram sim conhecedoras da lei, que conheciam muito bem esses 5 primeiros livros da Bíblia, no caso da nossa Bíblia, observavam Jesus. E aí para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado ou não, para acusar ele. Olha que interessante. Dia de sábado era um dia que não podia fazer muita coisa. Então por esse motivo era o grande impedimento. Se Jesus realizasse uma cura em dia de sábado, ele estaria indo contra a lei. Mas essas pessoas que deveriam estar aproveitando o sábado para rezar, já que estão na sinagoga, para poder ter esse contato mais profundo com Deus, estavam ali só para observar Jesus. Então olha que grande incoerência. Poder acusar o outro, poder planejar o mal contra o outro eu posso, mas eu não posso permitir com que o outro faça o bem. Bem coerente isso, não é? Mas vamos lá. Continuando aqui, Jesus então conhece os pensamentos de todos esses que estavam ali. Ele vai dizer: levanta-te e fica aqui no meio. Interessante. A palavra levantar-se sempre tem uma alusão com a ressurreição. Jesus está ali ressuscitando a vida daquele homem. E o fato de colocar ele no centro é interessante, porque no centro da sinagoga existe um armário, onde dentro deste armário continha-se a lei. Então agora Jesus está querendo dizer o seguinte: enquanto antes o centro estava a lei, agora o centro está a pessoa humana. Está a dignidade da pessoa humana, que até então estava sendo colocada à margem, estava sendo colocada de lado. Olha que interessante, a gente corre esse risco de colocarmos muitas e muitas vezes outras coisas à frente da própria dignidade da pessoa humana. Mas promover a dignidade da pessoa humana implica em que eu estou amando o próximo, que é um dos principais mandamentos. E aí, Jesus fazendo isso, o rapaz se levanta, fica de pé, Jesus lança uma pergunta retórica, que eles sabiam qual era a resposta, que era sempre a ser feito bem, mas Jesus então vai e cura esse homem. É interessante, né? Jesus restabelece a mão direita que tem relação com a criação, com Deus Criador. Ou seja, é isso que Deus faz conosco. Ele transforma a nossa mão para que nós possamos colaborar com a criação. Nós também somos chamados, o Catecismo da Igreja Católica nos põe isso, nós somos chamados, interpelados por Deus para poder auxiliar na sua criação, a poder construir o reino de Deus. E aí eu convido você a esses 2 pontos de reflexão. Primeiro, se nós estamos sendo como os mestres da lei e fariseus, que muitas vezes, ao invés de aproveitar para estar em contato com Deus, estamos julgando o irmão. Em segundo lugar, será que nós estamos também colaborando com o reino? Deus nos convida a isso sempre.
Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal.